Ler então a paginazinha do livro Religião dos Espíritos, lição 81, Professores Diferentes. Entre familiares e amigos, encontras na terra a oficina do teu burilamento. Com raras exceções, todos apresentam problemas a resolver. Problemas na emoção e no pensamento, problemas na palavra e na ação, problemas no lar e no trabalho, problemas no caminho e nas relações. Prossegues, assim, junto deles, como quem respira ao pé de múltiplos instrutores no instituto de ensino. Muitos reclamam trabalho, lecionando-te paciência, enquanto outros te ferem a sensibilidade, diplomando-te em sacrifício. Há os que te escandalizam incessantemente, adestrando-te em piedade, e aqueles que te golpeiam a alma com as lâminas invisíveis da ingratidão para que aprendas a perdoar. E as lições vão surgindo à maneira de testes inevitáveis. Agora é o esposo que deserta, dobrando-te a carga de obrigações, ou noutra. Agora é o esposo que deserta, dobrando-te a carga de obrigações, ou noutras circunstâncias, é a esposa que se rebela aos compromissos, agoniando-te as horas. Hoje ainda são os pais que te contrariam as esperanças, os filhos que te aniquilam os sonhos, ou os amigos que se transformam em duros entraves no serviço a fazer. Nenhum problema, entretanto, aparece ao acaso e por isso é imperioso te armes de amor para a luta íntima. Fugir da dificuldade é muitas vezes a ideia que te nasce como sendo o melhor remédio. Semelhante atitude, porém, seria o mesmo que debandar, menosprezando as exigências da educação. Carrega, pois, com serenidade e valor, o fardo de aflições que o pretérito te situa nos ombros, convicto de que os associados complexos do destino são antigos parceiros de tuas experiências a repontarem do caminho, solicitando contas e acertos. Seja qual for o ensinamento de que se façam intérpretes, roga a sabedoria divina que inspire a conduta, a fim de que não percas o merecimento da escola a que a vida te conduziu. Ainda mesmo em lágrimas, lê sem revolta, no livro do coração, as páginas de dor que te imponham, ofertando-lhes por resposta as equações do amor puro, em forma de tolerância e bondade, auxílio e compreensão. Recorda que o próprio Cristo, sem débito algum, transitou cada dia na terra entre esses professores diferentes do Espírito e solucionando, na base da humildade, os problemas que recebia na atitude e no comportamento de cada um, submetendo-se a sós à prova final da suprema renúncia, a qual igualmente te submeterás um dia, na conquista da própria sublimação. O único meio de te elevares ao clima glorioso dos companheiros já redimidos que te aguardam, vitoriosos nas eminências da espiritualidade. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor, nos apresentando para a tarefa, onde aprenderemos a ter tolerância, paciência, indulgência e todos os sentimentos que vão contribuir para a nossa melhoria,
para nossa evolução espiritual. Sabemos das nossas imperfeições, mas sabemos também da misericórdia do Pai para com todos nós. Sabemos que Ele olha por todos nós, então que nós sejamos gratos a tudo o que nos acontece, porque tudo isso faz parte de um passado que ainda está muito perto de nós. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de escrever a nossa história de forma diferente. Então aproveitemos para que possamos sair daqui melhores do que quando aqui adentramos. E assim, Senhor, que seja em Teu nome, que o Senhor possa abençoar a nossa Tayane, que nos trará o estudo do Livro dos Espíritos na noite de hoje. Que ela seja envolvida no Teu amor, tendo a intuição e a inspiração necessária para nos trazer aquilo que precisamos escutar. Abençoa a nossa Sônia Alice, que nos trará o estudo e o comentário do Teu Evangelho na noite de hoje. Que ela também esteja, Senhor, envolvida no Teu amor, inspirada e intuída, para que possamos sorver o Teu Evangelho da forma que nós necessitamos. E assim, Senhor, que seja em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Na folhinha de vocês aí atrás, não está total o estudo na íntegra, tá bom? Hoje a gente vai no capítulo 6, Vida Espírita, dando continuidade, falando sobre relações de além-túmulo. Então vai da 274 até a 290. Eu acho que aí na folhinha começa na 276. Mas a 274 até a 277, elas têm um cunho muito parecido. Então, nesse momento do estudo, por se tratar do tema relações de além-túmulo, a coisa mais importante é a gente ter a certeza, que legal, lá de sumidona, a certeza da vida e da imortalidade da alma, né, da sobrevivência da alma, para que a gente possa traçar um pensamento mais direcionado no nosso estudo. Porque se a gente não tiver esse conceito totalmente sedimentado, dentro da gente, a gente não pode avançar muito, porque o tema é falando sobre tudo que nos acontece, tudo pertinente a essas questões que ele levanta, claro, não toda a abrangência, mas do que ele vai tratar é da nossa vida futura e como se dá nesse pós-encarnação. Então, o que nós vamos ter como norteadores hoje? Os conceitos de moralidade, educação e respeito. E como esse é um conteúdo muito longo, não há possibilidade da gente ler na íntegra tudo. Então é recomendado mais ainda que se leia em casa também, né, para que a gente possa, todo mundo, tirar depois futuramente suas dúvidas e traçar os seus paralelos pessoais, tá? Porque não é possível que ninguém suba aqui e tenha a pretensão de em 1 hora esgotar essa quantidade de informação, tá bom? Eu vou falar uma curiosidade para vocês. Teve uma matéria que foi publicada, estou olhando aqui para baixo para não errar em nada, tá? Uma matéria publicada num portal de notícias de uma revista científica. A Nature, ela é muito famosa, uma revista científica muito famosa. E eles apresentam nesse estudo um tipo específico de células que começam a trabalhar mais após a morte do corpo. Então, eles já estão andando no caminho da procura dessa sobrevivência. Porque se a gente parar para pensar direitinho, é até meio batido isso, né? Porque acredito que eu tenha falado muito, mas é uma coisa muito, muito visível diariamente. A gente morre toda hora. Centenas, milhares de células morrem toda hora.
E se a gente passar uma toalha, descama. E estava no seu corpo aquilo, são células mortas, né? Você pega um pouquinho da mucosa da boca, cai um fio do seu cabelo, você aparou uma unha, né? Seu corpo está em constante renovação. E essa pesquisa diz que não é exatamente uma prova de que a vida após a morte existe, nem mesmo a forma de vida, eles botam entre aspas, que se espera quando se fala do assunto, mas é no mínimo curioso que eles descubram genes que se despertam no fim das atividades gerais do nosso corpo. Então, por que eu trouxe esse conteúdo científico? Porque a gente está sentado aqui e está todo dia ou muitos dias da nossa semana estudando sobre a doutrina espírita, a gente concebe a vida após a morte de uma maneira filosófica, de uma maneira religiosa, de uma maneira doutrinária. A parte da ciência, a gente fica devendo um pouco porque eles são materialistas em maioria, não dão muito braço a torcer. Então a gente não tem assim, olha, fulano falou o que confirmou a existência da vida após a morte, mas eles já estão, mesmo que sem querer, tendo que admitir certas situações que ocorrem porque são comprovadas. Então essa descoberta da atividade das células após a morte abriu um caminho muito grande para pesquisas de tratamento como esquizofrenia, autismo, Alzheimer. Então já estamos no caminho aí de chegar junto, porque é isso que eles dizem que vai acontecer, né? A ciência ela vai conseguir compreender e se aliar a esse entendimento para o bem maior, né? Então vamos propriamente à nossa relação aqui, ó, com além-túmulo. A 274, que não está escrito aí, eu vou ler para vocês. As diferentes ordens de espírito estabelecem entre estes uma hierarquia de poder. Há entre eles subordinação e autoridade? Aí vem a gente tentar desmistificar muitas coisas. A gente ouve desde muito cedinho que nós todos somos iguais perante Deus, né? Que não tem rico nem pobre, branco nem negro, asiático, europeu. A gente não ouve isso? Então, poxa, como é que se todos somos filhos de Deus, como é que vai existir hierarquia? Pode causar uma certa dúvida, né? Mas a palavra hierarquia, a gente vê em toda a natureza. Toda a natureza tem hierarquia. Antes do broto vem o germe. Antes do germe vem a semente. Então, se a gente pegar essa palavra hierarquia e colocar ela na posição de ordem, já fica mais simples para a gente entender. Porque Deus faz tudo com uma ordem, né? Então, para que finalidade existiria hierarquia? Porque a resposta é assim, ó. Sim, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relativa à sua superioridade e que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Lá na frente eu tinha falado para vocês que nós teremos palavras-chave. A mais importante do estudo de hoje é moral, moralidade, desenvolvimento moral, tá? Por quê? A hierarquia, ela não se dá pelos bens materiais que você tem, pelos títulos que você tem, por nobreza, por ganho de dinheiro. Essa ascensão hierárquica, ela é pura e exclusivamente voltada para a sua moralidade, para os seus ganhos como pessoa, como ser imortal que você é. Tá? A gente vai vendo isso aqui para frente. Mas esse termo é muito importante que fique na cabeça da gente. Sim, há uma hierarquia e irresistível. Irresistível. Quando você já está numa certa etapa da sua vida, que seu filho não te obedece mais, ele está grande, maior que você, ou já é até maior de idade, você meio que perde, hoje em dia principalmente, a tal da hierarquia familiar, né? Porque antigamente bastava ser idoso, né, que a gente tinha aquele conceito, respeitar os mais velhos. E essa hierarquia, essa ordem, ela era para um bem-estar geral social, uma formalidade útil, porque se o idoso está em pé e você está sentado, você levanta. Se o idoso está carregando peso, você pega. Então a convivência, ela se tornava uma convivência mais harmônica pelo equilíbrio, que é o que a gente busca, um equilíbrio. Então, se nós hoje
vemos que muitas questões de hierarquia, elas podem estar perdidas. Não estão perdidas, mas a gente às vezes acha que está, porque a gente fica meio sem entender, né, esse progresso aí e tudo. E a gente não consegue conter um filho da gente em casa, porque a gente acha que não está adequada aquela tomada de decisão dele. A gente vai sofrer, a gente vai ficar pensando nas N possibilidades, mas quem vai colher de fato os frutos das suas escolhas é o ser, né? Então, por isso que eles estão traçando esse paralelo e mostrando para a gente que a ascensão moral, ela é irresistível. Na subpergunta A, eles dizem assim: os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade daqueles que lhes são superiores? Por isso que eu tracei esse paralelo entre mãe e filho, pai e filho, porque não que a mãe seja superior ao filho, é que ela está incumbida da responsabilidade naquele momento. Então, naquele momento, ela tem uma posição hierárquica diferente. No plano espiritual, ele responde assim: eu disse, irresistível, porque a moral, ela ultrapassa valores terrenos, ela ultrapassa toda essa questão. A pessoa está sob o amparo do seu mentor, hoje já não quer ouvir o seu mentor, faz o que bem entende, dá com burros na água, depois volta, faz prece, pede ajuda, o mentor vai lá, ajuda, até aprender que era daquela maneira, que lá atrás a sua intuição ou a sua própria consciência já tinha te alertado. E isso são os nossos amigos espirituais mais evoluídos, com uma moralidade mais pronta para nos encaminharem como uma criança, como um jovem, como um pai, como um irmão mais velho. Só que a gente teima com a hierarquia, né? A gente quer se achar dono do nosso nariz. E aí a gente precisa ficar indo e voltando, até que de forma irresistível e pela nossa inteligência, pela nossa razão, claro, a gente vai entender que era o caminho que tinha que ter sido tomado lá atrás. Então, por isso é irresistível. E a 274, ela é subdividida e ele enfatiza muito. E até a 277, aí começa na 276, o tema é muito similar, tá? Porque ele pergunta assim, por exemplo, na 276, essa você já tem aí. Aquele que foi grande na terra e aqui se encontra entre os espíritos numa ordem inferior, experimenta por isso uma humilhação? A resposta: frequentemente humilhação bem grande, principalmente ser orgulhoso e invejoso. A gente já tem até situações na matéria que comprovam isso pra gente. Isso aqui não é abstrato. Porque se a gente levar em consideração uma calamidade, como está havendo no nosso país, pessoas de diversas situações sociais perderam tudo. Então, se essas pessoas em diversas posições sociais, uma delas fosse uma pessoa muito abastada, tivesse uma quantidade muito grande de grana e ela perdeu tudo, ela pode se ver em estágio de igualdade com aquela pessoa bem humilde e se sentir como um igual, que no fundo nós somos, né? E aí ela pode se sentir extremamente humilhada. Como que pode uma mesma situação pegar a mim e pegar ao mendigo? Pegar a mim e pegar a pessoa que mora na comunidade? Só que no plano espiritual, a gente se despede dessa roupagem, né? Os faraós, eles queriam levar tudo. Aquelas pirâmides são tumbas, né, gente? Vocês sabem, né? Dentro da pirâmide vai o médico do faraó, vai a mulher do faraó, vai o cachorro do faraó, vai a casa, a roupa, tudo dele. Ele não quer ficar sem nada no plano espiritual. Ele acredita na sobrevivência da alma, mas ele acredita também que ele pode levar todas as suas posses. E a Bíblia é recheada de passagens assim, né? O mancebo rico, o menino, o rapaz, o jovem que é convidado por Jesus, né, a segui-lo. Num desses estudiosos que eu estava ouvindo, porque agora tudo é YouTube, né? Ele traça um paralelo entre o mancebo e Mateus, por exemplo, que também era um homem rico, por ser um coletor de impostos. Mas quando ele foi chamado a seguir Jesus, ele soube antever, ele soube decidir, né? Numa outra questão
o rapaz lá ponderou e teve um final trágico naquela ocasião. Mas antes do desencarne, eu fui chamado e eu não fui. E depois ele reencarna na Europa novamente, rico, bem rico, e é mandado para cá, para o Brasil. Meio que todo mundo que veio para cá naquela ocasião, né, a maioria no início era ou bandido, ou gente que estava incomodando, né, ou escravo, gente complicada lá para a sociedade dos europeus. Eles mandaram para cá, ele veio para cá. Chegando aqui, ele se deparou com essa imensidão, com essa beleza toda, e mandou um recado de volta: vende tudo aí, que agora eu vou ficar aqui e vou ajudar. Foi uma situação de entendimento. Por isso a moralidade é tão importante, porque às vezes você não está pronto para tomar a decisão, você pondera, só que aí pode passar o tempo, né? E aí você não consegue depois, de cara na mesma encarnação, superar todo esse orgulho, toda essa inveja, toda essa dificuldade que você vai se deparar no plano espiritual. Porque outra passagem muito interessante, lá na frente até tem, eles falam, né, sobre Lázaro, não aquele que retira-se a pedra, né, da historinha da ressurreição, mas Lázaro que tinha as feridas, aquele do São Lázaro, dos animais que lambiam as feridas. Esse tinha um homem muito rico que desencarnou junto com ele, e chegando no plano espiritual, o rico viu o distanciamento que ele se encontrava de Lázaro e estava morrendo de sede, porque nós somos o que pensamos, nós somos o que somos. Então, ao desencarnar, você leva com você todas as suas características. Então, se você hoje está feliz, está vivendo no paraíso, é a sua condição. Se você não está, se você está se sentindo mal, se você provoca o mal, se você acumula coisas complicadas, a sua vida vai se tornar o oposto, né? Não é feio falar, porque tem até livro com o nome, né? Se você faz da sua vida o céu, ou você faz da sua vida o inferno. E isso você vai fazer aqui e também fora daqui, no plano espiritual. A diferença está em você entender ou não que você não tem mais o corpo, a posse desse corpo. E se a gente olhar direitinho, Kardec, ele traz também na 277 uma questão para a ocasião, né? Muito voltada para a ocasião. O soldado que após a batalha reencontra nos planos superiores o seu general, ainda o reconhece como superior? Aí a resposta: o título é nada, superioridade real é tudo. Isso também é uma característica da sociedade dele, né? Do momento dele, né? Muitas guerras, travando-se muitas guerras, e os postos, né? Mas a gente pode trazer isso para o dia de hoje com as profissões mais bem vistas pela sociedade, pelos melhores cargos, pelos melhores salários e pela diferença que as pessoas ainda acham que tem, né? A gente vê, você sabe com quem você está falando? Muito, né? Olha, meu pai é não sei o que, não pode me encostar, tá errado, a lei tá errada, para mim não se aplica, porque eu não sou como você, eu sou melhor, né? Minha mãe é fulana de tal, tem muitos filmes, né? Muitos, mas isso é real, isso é real. Eu não tenho muito acesso não tenho porque eu não quero, a noticiário, porque eu não estou vendo muito proveito em ficar vendo noticiário pela quantidade de dificuldade. Mas se você liga, você vê muitos casos similares, né? E um último que me chocou muito e que me chamou muita atenção foi uma família inteira de pessoas, por serem negras e estarem num carro mais caro, assim, mais imponente, ter sido parado numa blitz ou numa situação dessa qualquer, o motorista ficou nervoso e o carro foi alvejado e alguém desencarnou ali numa situação dessa. E aí eu fico pensando, será que toda a sociedade vai ser parada? Todo mundo que tiver num carrão vai ser parado? Será que o cara foi preconceituoso? Então a gente esbarra nessas situações hoje. E se a gente não corrige hoje a nossa moralidade, a tendência é que a gente desencarne ainda com essas inúmeras deficiências. E aí eu volto lá para o Lázaro. Essa pergunta, ela é a passagem
de Lázaro, porque a superioridade dele, né, de dono, de detentor de posses, não era nada, porque não era uma boa pessoa, né? Não era Jesus disse que nem só o Pai, né? Mas vamos supor que nós possamos em alguns momentos ter bondade em nós. Então não era nem uma boa pessoa, mesmo tendo muitos recursos. Então ele pede que Lázaro molhe a ponta dos seus dedos para aplacar a sua sede, né? Então a gente vê isso, a gente vê que hoje, por mais dinheiro que se tenha, por mais recursos, por mais influência, por mais fama, chegou a sua hora, né? Você completou o seu planejamento, ou você antecipou o seu planejamento, ou você forçou alguma situação, você vai adquirir relações fora da matéria no além-túmulo. E chegando lá, se você ainda tiver essas dúvidas, você pode ficar muito perturbado, né? Um caso de filme é o de André Luiz, que chega no plano espiritual, acorda e quer mandar, que é médico. Porque quem é você? O que é isso que está me dando? Eu sei como tratar, eu sei o que fazer. Não sabe. É diferente. Porque na carne é uma situação, é um tratamento, tem certas condições que você tem que usar e entender para você viver bem, né? Já no plano espiritual, aquela sopinha do refazimento, enche a boca d'água, descansa, leia, ajude, isso é tratamento. E enquanto a gente não entender que isso também é tratamento aqui, a gente vai se afastando e vai se desligando da verdadeira pátria, né? Da verdadeira morada, porque a nossa encarnação é curta, curtíssima, muito curta. A gente vem realmente aqui para a gente trabalhar questões que a gente não consegue trabalhar fora da carne. Não é o contrário. Vamos adiante aqui. Eu anotei quando ele fala sobre o André Luiz, lá no Nosso Lar, a gente reclama muito, né? Que não tem final de semana, que não tem feriado, que domingo eles inventam curso aqui para a gente fazer. A gente reclama beça, que a gente não descansa, né? Mas a irmã veneranda, ela trabalhou 200 anos sem tirar uma pausa. Tranquilamente, 200 anos. E a gente não quer trabalhar 5 dias, né? Ai, meu Deus do céu, se faltasse trabalho. Para pensar nisso. Né? Tem dia que eu falei, não tô reclamando não, Deus. O paciente é 7h30, não. Não. Me ajuda a levantar. Né? Assim, é o trabalho que faz a gente se burilar, é o trabalho que faz a gente melhorar essa questão moral, o trabalho no bem, né? O trabalho que eles executam lá no trabalho de rua é um trabalho que eu admiro bastante, nunca trabalhei, não sei se teria estrutura como eles têm para estar de frente com a realidade do semelhante, como eles têm. Mas é dito em muitos relatos que alguns também têm uma postura de não querer aceitar a colaboração, de achar que não precisa do próximo, que ainda provavelmente algum resquício, né, anterior de alguma natureza mais nobre, de alguma situação mais melhor, né, e que hoje, até por conta disso, talvez esteja experimentando o outro lado da moeda para ver como é, mas não aceita. Não deve ser fácil de fato, né? Não deve ser fácil de fato. Você não ter um teto, você não ter para onde voltar, você não ter seus mínimos pertences, né? Porque a doutrina espírita nos explica que para a gente ser feliz a gente precisa de 3 coisinhas só. Posse do necessário, fé no futuro e consciência tranquila. E às vezes falta isso até para um jovem, que eu perguntei lá em casa, eu falei, vocês têm posse do necessário? Temos. Vocês têm fé no futuro? Acreditam em Deus, na vida, na imortalidade? Sim. E a consciência tranquila? Então, né, se esse tripé não estiver estabilizado, né, você não está com tanto bom aproveitamento assim do seu dia. E aí você começa a se queixar que o sapato está velho, que tem que ter roupa para aquela festa, que precisa comprar não sei o que, mas você já tem 10 daquela, mas daquela cor você não tem. As insatisfações vão sendo tão bobas para ir tomando seu tempo, né? E aí você esquece que você poderia estar lendo uma página edificante, que você poderia estar, se souber, costurando alguma coisa para ajudar. Hoje é pura Bíblia, porque
O óbolo da viúva também fala sobre isso. Por que eu estou trazendo para cá, para hoje? Porque é cíclico, é cíclico. Então, se a gente ficar só no plano da imaginação, porque nós temos o véu do esquecimento, a gente vai ficar só assim, poxa, mas não, eu acho que se eu desencarnar hoje, eu tô de boa, eu acho que eu vou aceitar legal, eu vou para casa sempre. Será? Alguém já teve alguém da família doente em casa, sim, brabo mesmo? Será que você vai acreditar? Será que você vai estar bem mesmo? Está estruturado mesmo? Porque se a gente tem esses pequenos testes de doença, pequenos testes, novamente, não quero estar na posição das pessoas que estão passando pela situação que o nosso país está passando lá no sul. Não estou dizendo isso. Mas em vista dele ter podido ainda manter a sua encarnação para continuar na sua jornada, né? E outros não tiveram. Essa pessoa, ela pode estar se questionando lá. Ela pode estar com a cabeça caraminhola, atrás de caraminhola, pensando em fazer besteira, porque Deus não está olhando para ela. Porque ele está se sentindo inferiorizado nessa hierarquia. E hoje já. Imagina, desencarna no plano espiritual, vai querer a mansão dele, vai querer o carrão dele, vai querer os funcionários dele. Né? Por isso que é complicado. A gente tem que já ir executando hoje, no nosso dia a dia, hoje. Só um instantinho, vamos para 278 agora. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados? A resposta, sim e não. Aí vem uma coisa muito interessante. Que ordens são essas? São as ordens de evolução, de progresso espiritual. Então, um espírito que não tem tanta moralidade assim, que a gente pode chamar de mais atrasado ou inferiorizado, ele não consegue, por vezes, até ver um espírito mais adiantado. Esse espírito mais adiantado, para ele, não tem essa percepção. Até porque a gente entende que a gente está numa condição, se eu desencarnar hoje, provavelmente eu vou me fazer apresentar com essa formação, com essa cara que eu tô. Mas eu já tive muitas. Então, pode ser que em algum momento eu consiga me desenvolver, até espero que sim, né? Que é essa ideia do progresso, a ponto de, caso eu reencontre uma mãe de 10 encarnações atrás, eu possa me apresentar, se for necessário, com aquela outra forma, né? Agora, se a gente for traçar um paralelo com o espírito de Escol, Jesus cegou Saulo, caminho de Damasco. Jesus cegou Saulo pela luz que emanava. Não tinha sequer uma forma. Ele era luz. Então, é uma nuance muito distante. Tem uma gradação muito longa para a gente entender. Mas o que a gente precisa entender é que o que a gente... Vou ler aqui, ó. Constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Então, se é um pálido reflexo hoje, a gente pode... Tem uma música engraçada que fala assim, caviar, nunca vi nem comi, só ouvi falar, né? Isso eu nunca vi. Se você botar aqui na minha frente, eu imagino como seja, né? Porque eu já ouvi a definição, mas eu posso não reconhecer. É mais ou menos isso. O espírito, ele está num patamar que ele pode não reconhecer, ele pode achar que Jesus é um sol. Uma estrela qualquer, né? Um sol, porque ele não vai saber reconhecer. Já o espírito que está numa posição mais avançada, esse sim, ele tem a condição de se conformar, de se colocar numa forma para que o espírito mais simples possa entender e vê-lo, exatamente como Jesus fez. Jesus, ele não reencarnou na Terra, ele nunca encarnou na Terra, ele fez a Terra. Ele encarnou nessa ocasião, né? Ele encarnou na Terra. E para encarnar na Terra, ele se fez visível para nós da maneira que nós entendemos. Conviveu conosco, compartilhou das coisas mundanas conosco, né? Então, sim e não por isso. Sim e não por isso, porque não é uma resposta única.
Uns espíritos podem, outros não podem. Uns espíritos conseguem, outros não conseguem. E no plano espiritual tem essa possibilidade, mas para a gente não. No plano espiritual, se você não vai ter assim, se eu quiser pintar hoje o cabelo, fazer uma plástica X, eu modifico o meu rosto, eu sumo e as pessoas podem não me reconhecer. No plano espiritual, você não tem como não ser reconhecido, porque o que vai com você é o seu perispírito. Ele é você, né? Você não tem como disfarçar esse perispírito. Também em outra passagem do Nosso Lar, ele fala que André Luiz vai até os portões e vem uma senhora chegando, e os lanceiros, que são os guardas da porta de Nosso Lar, não a deixam passar. E André Luiz, muito comovido, uma senhora está chegando. Aí ele fala: André, ajusta o seu olhar. Eu não estou com óculos hoje, mas eu uso óculos, era até a nossa temática aqui, óculos. A gente tem que botar esse óculos. Aí André Luiz ajustou o olhar e vislumbrou que ela tinha um perispírito totalmente comprometido e que não era compatível com a presença dela naquele local, né? Então, aí está a hierarquia. Primeiro, tratamento, melhoria. Não é que ela vai ser abandonada, não é que vão deixar para lá, não é isso. Ela tem que ser direcionada para o local correto, para que ela melhore, para que ela chegue à conclusão que ela tem que chegar, porque é só assim que a gente anda para frente, né? Quando a gente se dá conta do que a gente fez, do que a gente precisa ajustar, e depois sim galgar outros degraus, né? Então ele, em primeiro momento, o primeiro impulso foi só botar para dentro, mas não ia ser benéfico para o conteúdo, para as pessoas que estavam ali, a presença dela, mas ela queria entrar. Então, por vezes, é isso que acontece, né, com a gente, já agora também. A gente quer forçar uma situação que não é pra gente, né? A gente quer estar... a gente, às vezes, um caso pessoal, eu trabalhei num local, gente, muito recurso. Mas eu não tenho muito recurso. Eu estava no local, eu não era do local. Então, eu tinha que entender isso. Porque se eu não entendesse isso, poderia acontecer comigo o que aconteceu com uma colega. O salário dela nem de perto pagaria o celular que ela queria ter. E ela queria aquele celular, ela preferia morar muito mal, comer muito mal, mas ela precisava daquele pertence material. Ela ficava aguardando o lançamento como uma louca, assim. Então ela não entendia que ela estava naquele local e que ela não era daquele local. Ela via as pessoas com aquilo e não tinha. Se a gente levar para o lado da moralidade, é bom. Se a gente quiser ser melhor, se a gente quiser melhorar nossa moral, se a gente empenhar todos os nossos recursos para atingir isso, é o extremo oposto. Seria a máxima da vida, a melhor, né? Seria o iPhone da nossa vida. No caso dela era isso, era o iPhone. Eu não queria falar o nome do negócio, falei. Ela queria o aparelho de qualquer jeito. Então, se a gente quiser de qualquer jeito, a gente tem que se esforçar. E ela fez os sacrifícios dela para ter o recurso material. E qual sacrifício que a gente está fazendo para a gente atingir um patamarzinho um pouquinho melhor de moralidade? Qual o nosso esforço? Porque desde o início aqui eles estão dizendo, se trata da vida espírita, se trata dos nossos conceitos como pessoas de vida imortal. Então, assim como uma grande cidade em que os homens de todas as categorias e todas as condições se veem e se encontram sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde os vícios e as virtudes se acotovelam sem nada se dizerem. É um comentário lá embaixo que ele faz, mas que serve para embasar o que eu estou dizendo. A gente está numa vida de relação em que muitas vezes a gente não vai ter o que a gente acha que quer, e quando a gente tem, a gente vê que não era preciso. E ao contrário, também é uma verdade. A gente finge que não precisa fazer certas mudanças, certos sacrifícios, tomar certas decisões na nossa vida, e a gente fica esperando até o circo pegar fogo. Aí o circo pega fogo, né? O que eu tenho de bom exemplo para dar? Criação de filho. Você está cansada e você não corrige, você não repreende na hora certa, e depois cresce e ali
até o momento que você tinha que dar conta daquilo, né? Que é isso que eu vou te perguntar. O que você fez com aquela pessoa, com aquela missão que te deram? Então, isso serve para as profissões, né? Ser um profissional minimamente cuidadoso e zeloso com a sua profissão, seja ela qual for, todas são muito importantes. Ser um vizinho decente, né? Não fazer mal ao outro, não fazer o que o outro para o outro que você não deseja para você. É mínimo, são aquelas regrinhas básicas de todo dia que, se a gente repete para uma criança, a gente precisa repetir para a gente mesmo. Porque senão a gente vira um bando de marionete das modas, né? das gerações. Porque cada geração vai ter a sua característica. É claro que a gente tem que se adaptar, mas são princípios norteadores básicos que a gente precisa ter dentro da gente para a gente não fazer mal ao próximo, para que a gente não se envergonhe das nossas faltas quando a gente adentrar no plano espiritual e seja... Assim, errar é inevitável, porque é um planeta de pessoas assim, né? Nós erramos, né? Nós não somos missionários, não somos pessoas que estão aqui para alavancar a sociedade, nós somos pessoas compatíveis com o planeta. Mas o ditado é muito bom: errar uma vez ok, é humano, mas 2 já é burrice, 3 para lá, o que você quer? Você quer que dê ruim para você, né? Porque o resultado vai ser para você. Porque se um filho teu sofre, se o vizinho teu também começa a jogar coisa na tua casa, quer dizer, é uma bola de neve. Não tem como. Vamos lá. A 279, ela é muito parecida com a questão sobre o acesso, né? Todos os espíritos têm reciprocamente acesso uns aos outros. Aí ele explica que os bons vão a toda parte. É preciso que seja assim, porque eles precisam exercer influência sobre os outros. Ele bota até mouse aqui, né? Porém, nas regiões habitadas pelos bons, são interditadas aos imperfeitos. É aquele caso do André Luiz com a senhora, né? Que não era uma senhora, coitadinha, boazinha, que estava chegando. Era uma pessoa que estava tentando, de alguma maneira, entrar ali para fazer alguma coisa que não era tão boa assim, e ele precisou ser alertado. Então a gente precisa desses alertas, a gente precisa entender esses alertas, que às vezes esses alertas não são falados nem pelas outras pessoas. A gente recebe até uma intuiçãozinha do nosso amigo espiritual, tipo, hoje não vai por esse caminho não, né? Será que uma buzinada, será que aquela buzinada ali merece que você vire para trás xingando o cara? Você não sabe quem é. A gente tem várias leis, né? Mas as nossas leis, elas são mutáveis, elas mudam de acordo com a necessidade da sociedade. Então, se a gente hoje não cumpre aquelas regras de 1808 do Brasil Império, é porque não é mais necessário, a gente já conseguiu progredir. Então, se a gente já conseguiu hoje, a gente tem que pensar que a gente vai conseguir mais e melhor, né? Mas para isso são os pequenos passos que a gente vai dando na nossa vida, né? E começa mesmo com essa reforma íntima, nesse nosso mundo interno. Porque só quando a gente compreende que parte de nós, a mudança, é que a gente consegue, mesmo que demorando muito, mesmo que numa situação que você nem vê, né, você recebe o retorno de que funcionou, que a tua insistência naquele trabalho do bem, ele teve frutos, ele colheu frutos, ele deu frutos, né, você colhe frutos disso. Mas não são frutos só para você, são frutos para toda uma sociedade, para uma encarnação inteira. E por que eu estou falando sempre na coletividade, né? Se o estudo é um estudo sobre você encarnado e você desencarnado. Porque também você não vai sair do plano espiritual e vai ficar em cima de uma montanha. Você vai continuar convivendo com os seus pares, né? Com os seus iguais. Então, que os nossos iguais sejam melhores, porque se a gente conseguir alcançar uma moralidade, a gente também vai estar convivendo com pessoas dessa mesma dimensão que nós, né? 279, peraí, 279. Todos, não, já vi, peraí, 208. Não, 280. Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons tentam combater os maus pendores dos outros, a fim de guiá-los a subir
é uma missão. Não é muito similar? Não é a mesma coisa? Não é muito parecida? Aí, quando eu li essa daqui, eu pensei no nosso sistema carcerário. Infelizmente, a gente tem uma sociedade em que os crimes eles são julgados e, por vezes, a pessoa precisa ser afastada do convívio das demais pessoas. Mas, às vezes, e na maior parte das vezes, né, pelo pouco que eu li disso, não sou uma profunda conhecedora, não trabalho nessa área, mas são condições que não propiciam que aquelas pessoas elas tenham um vislumbre de melhor, do melhor, que algo possa sair, que ela possa sair dali melhor, porque é uma pessoa em cima da outra dentro de um espaço de confinamento mínimo, condições de higiene são precárias, né? Talvez violência, de N variedades, né? Isso é uma situação. A outra situação que existe também são das pessoas que têm vícios, que também são mal vistas pela sociedade. E eu estava, por acaso, não existe, né? Vendo um psiquiatra falando sobre o alcoolismo, né? Que o alcoolismo, ele destrói muitas famílias, as pessoas perdem seus empregos, perdem a sua dignidade, elas saem também do convívio, tanto do trabalho quanto familiar como social. E ele estava tentando, né, implementar uma forma de auxílio que não passa diretamente pela pessoa que tem o vício, tentando fazer com que o entorno dessa pessoa se modifique, levando com que aquele meio que ela está seja um meio mais acolhedor, um meio que faça com que aquela pessoa ela entenda que ela pode sair daquela situação, vai ter a vontade, o querer dela. Vai ter sim esse passo que ela vai ter que dar. Mas se todas as outras pessoas que estão no seu entorno desistirem dela, é a mesma coisa que esses bons espíritos que vão até os outros que ele chama de mal. Imagina se eles desistissem de nós, nas nossas diversas falhas. O que seríamos nós, né? Onde nós estaríamos? Tanto aqui quanto após o desencarne. A gente ia viver vagando, sofrendo, chorando no vale de lágrimas, né, que tem na prece lá. E a gente sabe que não é assim. Todos teremos oportunidade. Todos poderemos melhorar como seres imortais que somos e para todos, né, para que a gente alcance alguma coisa melhor. E eles, os espíritos inferiores, por que eles se comprazem em induzir ao mal? A gente está estudando um livro que aconteceu na casa espírita. É por ignorância, gente, por ignorância, porque deve ser muito. Eu já tive. Eu nunca fui uma pessoa de briga, de implicância disso, mas eu vejo as pessoas, né? A gente não é cego, né? Eu não sou fofoqueira, tá? Você não está pensando isso, né? Não sou fofoqueira, eu não sou surda nem cega só. Então, na vizinhança, a gente vê as pessoas batendo boca e até se matou. Eu já vi essa gente se matar por causa de vaga. Então, o que ela tem naquele momento ali? Ignorância, pura e simples, porque uma vaga, só para não levar o tal do desaforo para casa, uma vaga, né? Pô, você perdeu uma amizade de 20 anos, né? Porque a pessoa teve uma atitude com você que você não considerou correta, ela que não está legal, né? Não é você, é ela que não está legal. O que a gente aprende? Perdoar 70 vezes 7, perdoar quantas vezes forem necessárias e tal, mas a gente tem que também ponderar aonde a gente pode colaborar, porque os bons espíritos, eles vêm até nós nos dando oportunidade, mas eles não vêm só para falar assim, ô meu filho, errou de novo. Não, eles vêm com a orientação e com as instruções. Para Chico foi disciplina, disciplina, disciplina. Né? Divaldo ficou décadas sem saber o nome de Joana de Ângeles, para não, talvez, aguçar a vaidade. Não sei qual a razão, mas... E teve que esperar. Foi o que a prece inicial disse. Você tem que fazer a sua parte e ter paciência. Não é fácil, ninguém está dizendo que é.
mas tem que começar, para que você não sofra esse choque, esse impacto tão grande quando você estiver na situação do além-túmulo. Porque no além-túmulo é tudo igual. Tudo igual. Você vai, pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons, esses espíritos se tornam rebeldes à lei de Deus. Eles querem estar nas melhores posições, eles querem estar, né, sendo foco das atenções, sendo aplaudidos, querem manter a sua posição. E não é assim, não é de acordo com a sua vontade, de acordo com essa hierarquia que ele está explicando desde o início. E é o único item de comparação é moralidade. E se você não tem, você não tem. Você vai ter que desenvolver. E desenvolve-se com trabalho. Trabalha no bem, desenvolve-se com paciência, desenvolve-se com estudo. Né? As maneiras são variadas, né? Primeiro é se conscientizando de que você não é a última bolacha do pacote. Que você não está acima das outras pessoas. E depois entendendo que existem outros espíritos que podem te instruir melhor do que o que você acha que você está fazendo por você mesmo. Até nisso. Que às vezes a gente acha, dentro da nossa ignorância também, que a gente está fazendo o melhor por nós mesmos. Mas não é. E quando a gente desencarna, a gente pode olhar mesmo, porque aí sim é descortinado, e por vezes a gente tem acesso ao nosso, né, aos nossos arquivos, e aí a gente vê todas as coisas que a gente se comprometeu em fazer e não fez, em tudo que a gente disse que ia usar direitinho, os recursos que nos deram e nós não usamos. Né? Então, nesse momento, a gente vai ter que ter aquela... Opa, peraí, tenho que fazer direito. Não vai adiantar tentar enganar. Porque eles também explicam aqui que os espíritos, eles obviamente são extremamente polidos, educados, não são invasivos, nada disso. Mas os pensamentos, eles podem ser ouvidos. A comunicação, né? A gente hoje tem a fala é o som propagado pelo ar. Só que você não está vendo a palavra saindo aqui agora. Então o pensamento também é assim. Aqui a gente esconde com a melhor cara possível, engole a seco, faz cara de paisagem, né? Mona Lisa, mas aqui dentro, ó, você está maquinando um monte de besteira. E aqui dentro você está também fomentando um monte de sentimento ruim. Mas no plano espiritual você não tem essa possibilidade, você não consegue se esconder dessa maneira, dos espíritos superiores não. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque se a gente já não treina hoje os nossos sentimentos, né, tudo é treino, a gente tem que treinar hoje os nossos sentimentos, né? Treinar a não se abalar por bobeira, treinar a tentar fazer com que humanizar a outra pessoa, se colocar de fato no lugar da outra pessoa, não ficar só usando jargões jogados, né? Ah, você tem que ter empatia. Tá, tenho que ter, mas não tenho. Como é que eu vou exercitar isso? Será que é indo no trabalho de rua? Será que é fazendo a sopa que eu vou trabalhar minha humildade, servindo as pessoas? Tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar, e é treino. Porque se a gente consegue hoje, a tendência é que no plano espiritual a gente consiga também, né? Porque aqui é mais difícil. A gente tem esse peso todo atmosférico, tem o peso do corpo, tem o peso das dores, tem o peso do sofrimento, né? Tem o peso das incertezas, né? Como lá na frente eu citei. Será que realmente a gente está preparado para o desencarne? Será que realmente a gente está preparado para a vida no além-túmulo? Porque a gente se acha muita coisa. A gente se olha e pensa assim, não, isso que eu fiz é muito pequeno. Tem gente aí que é serial killer. Esse sim vai ter o umbral dele, esse sim. Não, é cada um com o seu cada um com a sua problemática. Né? Às vezes a pessoa é silenciosa, caladinha, mas está cheia de conflitos internos horríveis. Situações que a gente não consegue nem imaginar que possa estar passando pela cabeça até de uma criança, de um adolescente. Né? Não é só o adulto, todas as pessoas, né? Porque o grau do desenvolvimento intelectual nem sempre é o grau do desenvolvimento físico. Aquela pessoa ela pode ser pequenininha, novinha e já está com uma intelectualidade lá na frente, porque o espírito é imortal.
Aí já nasce cheio de complicações e tal, aí você fica pensando, caramba, mas por quê? Porque já despertou em alguns aspectos da sua eternidade, né? Então é todo um trabalho em conjunto. Deixa eu dar um pulinho lá para frente, eu vou ler um trechinho de um livro aqui do Céu e Inferno, que fala sobre o princípio da doutrina espírita, né? Do Código Penal da Vida Futura. O Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia. Sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Eu vou ler só o primeiro, tá? Primeiro, a alma, o espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza, que foi exatamente o que eu falei, só que bonito. Aqui está escrito de forma bonita, são as penas, né, que a gente vai passar quando desencarnar, pelo simples fato de sermos o que somos. Se a gente continua insistindo em situações complicadas, são essas mesmas que nós vamos encontrar no plano espiritual. Não tem como desencarnar e ganhar par de asa. Não tem essa de virou anjinho, né? Bota o nome dele naquela rua lá, que ele é uma pessoa maravilhosa. Se não foi, se foi, foi. Se não foi, não foi, né? E se não foi, não está fadado a penas eternas, né? Vai ter a oportunidade de voltar, de refazer, de se ajustar com a lei, sim, mas o desencarne não torna ninguém santo, né? Porque algumas vertentes, eles esperam o sujeito desencarnar para dar um nome de santo. O sujeito já estava fazendo várias e várias coisas aqui, muito bem, mas desencarnou e vira santo, né? Santa é a ideia, santo é o ensinamento, e ele aplicou. Ele é um ser humano que foi capaz de aplicar o ensinamento santo que está disponível para todos nós, né? Isso é muito importante. 286. Peraí. Deixa eu falar aqui da 288 agora. 288. Que sentimento experimentam os espíritos impuros à visão de um outro espírito mau que chega? Os maus ficam satisfeitos ao verem seres semelhantes e privados como ele da felicidade infinita, como na terra um vigarista entre seus iguais. É lei de afinidade, né? As dimensões, as afinidades, as vibrações, o nome que vocês lembrarem aí, mas é isso, né? Nesse segundo filme também do Mensageiro, a gente vê um espírito que foi preparado no plano espiritual para reencarnar como um médium ostensivo que poderia ter colaborado em várias situações e ele não conseguiu, porque na carne é diferente, né? Tem Alcione que foi alertada, olha, você vai lá se provar mesmo, é por amor, sim, por amor. O Dr. Bezerra também optou por ficar no planeta por amor, né? Mas a chance de, quando reencarna, da falha é muito grande, né? Porque as provas são muito grandes, a dor, ela é um dificultador tamanho, né? Assim, a dor, ela confunde, pega a gente mesmo. Então, ele fala na 288 que os semelhantes se atraem. Então, se os ruins se atraem, os bons também vão se atrair, né? E a próxima pergunta fala assim: nossos parentes e nossos amigos vão algumas vezes ao nosso encontro quando deixamos a terra? Sim, eles vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados, felicitam-na como se regressasse de uma viagem. Eu vou ler essa parte por quê? Porque a gente pensando na pluralidade das existências, na minha família não são só essas últimas pessoas que desencarnaram durante a pandemia. A minha família é enorme, se a gente parar para pensar que eu tenho N encarnações. Então pode ser que eu não veja a minha última vozinha, veja a antepenúltima, que já reencarnou e já desencarnou também, porque essa última está encarnada.
isso não é da minha alçada, né? O tempo que cada um permanece no plano espiritual e o tempo que cada um permanece encarnado, mas que você não está abandonado pela sua família universal, você não está. Alguém vai te acolher, você vai ter esse reencontro com algum querido seu. Mas você também precisa ampliar esse qual querido seu, né? Porque se você pensar assim, não, eu quero ver minha avó. Se sua avó estiver encarnada, como é que você vai ver sua avó? Né? Então você tem que tentar ampliar esse teu conhecimento já de agora e ampliar que a sua família universal ela é realmente muito ampla, né? Então podem ser outras pessoas, né, que vão te recepcionar lá. E por fim, a 290. Os parentes e os amigos sempre se reúnem depois da morte? Isto depende da elevação deles e do caminho que percorreram para o seu adiantamento. Se um deles está mais adiantado e caminha mais rápido que o outro, não poderão permanecer juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas só estarão reunidos para sempre quando puderem caminhar lado a lado ou quando tiverem chegado à igualdade de aperfeiçoamento. E, além disso, a privação de ver seus parentes e seus amigos é algumas vezes uma punição. Essa questão, ela remonta a gente ter mais ainda essa fé no progresso. Porque se a gente não pensar assim, poxa, hoje eu tenho um super relacionamento com um filho meu de hoje, né? Vamos pensar nessa encarnação. Eu não quero perder o contato com esse filho meu, mas eu não faço nada para melhorar. E ele vai andar, e ele caminha. É óbvio que eu quero o bem dele, mas lá no fundinho eu queria estar perto. Então, até por uma questão, né, de você não querer se afastar, os bons exemplos são os que arrastam. Olha que interessante, né? Se ele me dá um bom exemplo, se você é um bom exemplo para os seus, você arrasta com você, porque aquelas pessoas veem como você está bem. E se você consegue desvincular a inveja, né, ambições de tomada de poder, né, tipo, aquela pergunta clássica de entrevista, onde é que você se vê daqui a 5 anos? Sentado na sua cadeira, você não vai pegar a vaga, né? Você não vai pegar essa vaga. Não é essa a ideia. A ideia é de caminhar junto, é de ver uma coisa ideal e tentar perseguir aquele ideal bom e seguindo esse ideal bom, que outras pessoas vejam o que você está fazendo e que você sirva como exemplo para isso, né? Isso já agora e isso depois também, porque quando você desencarna e chega no plano espiritual e não tem mais ninguém teu ali, você falou assim, caramba, fiz tudo errado. Todo mundo já foi, todo mundo passou de ano, todo mundo já está na faculdade, ainda estou na maternal. Eu tenho que correr com esse estudo, eu tenho que correr com o meu desenvolvimento, porque senão eu não vou ter relações de além-túmulo que eu quero ter. Eu vou ter relações de além-túmulo da maneira que for para a minha condição, e pode ser que eu não quero ter, né? Porque se a gente vislumbra as cenas de umbral que eles mostram e tal, e depois a gente pega algum estudioso desses falando, a Terra ela está envolta no umbral. A gente já pode fazer hoje aqui a nossa casinha no umbral, se a gente deixar todos os apelos desse planeta sobrepujarem a nossa força de vontade. Se nós não formos mais fortes que isso, a gente só vai descendo ladeira, se afundando, estagnando ali naquela situação complicada, até que o tempo passa, chega o fim do nosso trajeto e a gente não conquistou nada de bom para a gente botar lá na balancinha. E aí a gente vai ter relações de além-túmulo complicadas. Para terminar, eu vou ler um livrinho que eu tenho na minha casa, esse livro é de 1960, e não sei se vocês já ouviram falar em Minutos de Sabedoria, não sei se vocês já ouviram falar nas editoras paulinas, é uma editora católica. Esse livro foi escrito por uma escritora chamada Margaret Bolton, ela é uma escritora católica, mas olha só esse trecho aqui, ó, que ela escreveu nesse livro, ó, O Caminho para o Êxito. Ela fala assim, a vida sobrenatural. Evidentemente não basta existirmos. Temos obras a realizar, coisas a fazer, passos a dar,
porque na ordem sobrenatural como na natural, é igualmente verídico que nós esculpimos o nosso próprio destino com os instrumentos das nossas ações humanas. Ela era espírita, né? Não sei se ela está encarnada para a gente avisar ela, mas ela é espírita. É exatamente o que acabou de ser lido da 274 a 290, né? Nós esculpiremos hoje o nosso além-túmulo. Nós esculpimos, né? Todos os dias, hoje. E na nossa moralidade. Não é na cor nova do cabelo, na unha nova, na moda, na roupa. Não é nada disso. Nada disso vai com a gente, né? Que caixão não tem gaveta. É na moralidade mesmo. Então, muito obrigada pela atenção de todos vocês. Leiam em casa, pulei muita coisa, porque é enorme o estudo, tá? Ai, começou. Graças a Deus. Então, vamos ao Evangelho. E hoje nos cabe o capítulo 15. Nós estamos no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Nos itens 1, 2 e 3. Os itens 1 e 2 são parábolas, sendo que o primeiro está no Evangelho de Mateus, o segundo no Evangelho de Lucas. E como sempre nós pedimos que vocês leiam na íntegra o texto. Esse segundo item envolve a parábola do bom samaritano. E no item 3, então, falando sobre a caridade, nós temos o texto, do qual eu vou ler uma parte. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nessas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele coloca essas virtudes como sendo o caminho da eterna felicidade. A seguir, nós temos assim: humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e do que ele mesmo, Jesus, dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Jesus, porém, faz mais do que recomendar a caridade. Ele a coloca claramente e em termos bem definidos como a condição absoluta da felicidade futura. Jesus não considerou a caridade somente como uma das condições para a salvação, mas como a única condição para alcançá-la. Se houvesse outras a serem cumpridas, ele as teria citado. Se Jesus coloca a caridade em primeiro lugar entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras. A humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, e porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo, que são os grandes obstáculos, né? Graças a Deus. Então vamos passar agora ao momento do passe. Os médiuns se aproximam da assistência. Vamos mentalizar nossos mentores ao nosso lado, vamos mentalizar Jesus. Vamos procurar nos isolar em nós mesmos e na imagem de Jesus. Sentirmos essa paz que os amigos espirituais trazem para o nosso ambiente interior.
Deus nosso Pai, Jesus nosso Divino Médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há evolução. Somos criaturas de Deus. Deus é infinita bondade e Ele nos dá infinitas oportunidades de crescimento e nos dá como base suas leis, que como Ele são perfeitas. Uma dessas leis é a lei do progresso. Então nós sabemos que não vamos regredir, mesmo tropeçando, como ainda tropeçamos. Viemos de muitas encarnações e ainda vamos vivenciar outras. Para quê? A criação de Deus é perfeita. Somos seus filhos e somos a natureza. Se observarmos os elementos, as maravilhas da criação que nos cercam, vamos contemplar ciclos, assim como os há em nossas vidas. O fim aparente e a renovação se fazem notar em tudo à nossa volta. E para que então vamos e voltamos? São chances de evoluir. Mas Deus simplesmente não nos deixa atravessar esses ciclos, essas rodas incessantes, assim à toa. Não. Ele nos fornece objetivo, metas, diretriz e tudo através do aprendizado do amor. Precisamos aprender a amar. Recebemos o Mestre Jesus, o amor encarnado. Com ele aprendemos que o amor tem sua expressão mais pura na caridade, que é o nosso tema de hoje. A caridade não é um dos meios para a nossa evolução, como vimos no texto. Ele é o único. Os percalços que ainda encontramos nos desafiam, nossos enganos ainda se colocam como anteparos para a nossa real visão. Precisamos entender que não basta nos sentirmos tocados ou mesmo verbalizarmos observação lamentando uma situação difícil que vemos os nossos irmãos atravessarem. É preciso ação movida pelo coração. É preciso um envolvimento real, intenso, que nos proporcione real aprendizado, real mudança de comportamento, porque todo aprendizado demanda modificação. Com isso, a nossa transformação moral, a caridade vai fazendo parte, não de forma a atingirmos simplesmente um objetivo imediato, mas de forma a atingirmos fazer o bem, pelo próprio bem. Importa a nossa atitude no nosso lar, com a nossa família, nos ambientes que frequentamos, estando atento às lutas, aos pleitos que se apresentam em nossa sociedade e nos quais podemos nos engajar, enfim. Através desse processo que é longo, vamos conseguir a vitória sobre as nossas falhas, num processo real e ascendente, rumo à evolução. Graças a Deus. Vamos então nos preparar para a mensagem do plano espiritual.
Que a paz, a doce e serena paz do nosso Mestre esteja com cada um que aqui está. Somos todos filhos de Deus, internados neste grande hospital-escola que é a Terra, para fazermos o nosso aprendizado. Sim, ninguém está só. Deus conhece a cada um pelo nome e Ele jamais nos deixa à deriva. Muitas vezes somos nós mesmos que nos afastamos do caminho que nos leva ao Pai. Infringimos suas leis, mas nem por isso Ele nos condena. Ele nos oferece todos os dias oportunidades novas para que a gente recomece, para que a gente faça diferente. Ele olha, sim, por todos. Então vamos aproveitar a encarnação, vamos procurar sermos bons, vamos fazer todo o bem que nos seja possível, para que sejamos, sim, livres de culpas de nossa consciência eterna. Todos estamos aqui para o aprendizado. Vamos fazer, sim, a nossa parte, aquilo que nos toca na obra da criação. Sim, meus irmãos, se desejamos a paz, nós temos que interiorizar primeiramente em nós esta paz. Se nós andamos tumultuados, como é que nós vamos contagiar o outro? Sim, Deus nos ama, quer o nosso bem. Então vamos fazer a nossa parte com boa vontade, com determinação, procurando sempre seguir a exemplificação toda que Jesus nos deixou há tantos milênios e ainda não a praticamos. Sê conosco nesta hora, Senhor, que a vossa luz ilumine os nossos caminhos, para que estejamos sempre de acordo com o teu Evangelho, que é, sim, a luz que nos guia na terra. Que Deus, que Jesus e que toda a espiritualidade derramem, sim, a sua paz, a sua harmonia e a sua luz sobre todos, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, que possamos, Senhor, ser gratos por esse momento, por essa oportunidade de aprendizado, de reflexão. Que possamos entender, Senhor, que temos à mão todos os mecanismos para o nosso aprendizado. Basta que consigamos, por nossa iniciativa, lançar mão desses mecanismos. A responsabilidade é, sim, só nossa, mas nunca estamos sós. Sempre temos a tua luz, a luz do teu amor, e tantas ferramentas, até mesmo os obstáculos que se apresentam à nossa frente, que são desafios, mas que nos movem e que, ao superá-los, ficamos sempre gratos. Que possamos retornar aos nossos lares, sentindo-nos abraçados por essa espiritualidade amiga que preparou esse ambiente e essa reunião com tanto amor para nós. Que seja em seu nome, amado Mestre Jesus,
em nome da direção espiritual da nossa casa e, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai Criador, que encerramos essa pequena prece e damos por encerrada também a reunião desta quinta-feira na nossa Casa do Caminho. Graças a Deus.